intuição. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. E a partir deste momento vamos dar início aos nossos trabalhos. Antes, porém, vamos passar para os avisos. A casa realiza diversas atividades, entre elas, às sextas-feiras, 19h30, um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. Não é palestra e nem está aberta ao público em geral, mas aquelas pessoas que passam pelo problema da dependência química, né? Também nós temos a distribuição de cestas básicas e o trabalho de entrega de lanches sábados, todos os sábados às 17 horas. Aliás, às 18 horas. Né? Quanto às outras atividades, nós temos no site já colocadas essas informações das demais palestras e no mural aqui na frente, ou seja, no quadro de avisos também temos. As cestas básicas são o número de 70, distribuídas a partir do segundo sábado de cada mês. E a distribuição de lanches, às 18 horas, atende aos moradores de rua na região do metrô Tietê a Carandiru. E assim, nós vamos dar início à nossa reunião, lembrando da necessidade de dedicarmos esse tempo a nós mesmos, ou seja, a nossa elevação, ao nosso pensamento equilibrado, ao nosso pensamento positivo, a nossa vontade firme de querer realmente melhorar, de querer compreender e usar o tempo da palestra para meditação, para ponderação, comparando, né, aquelas dificuldades que temos, aquelas qualidades positivas que temos e aquelas que merecem o nosso cuidado, a nossa atenção. Sabemos que a espiritualidade ela se compraz, né, em ajudar aqueles que querem ajuda, aqueles que buscam, né, esta ajuda. E ficam tristes e lastimam aqueles que realmente ainda não entenderam a necessidade do esforço próprio, íntimo, né, particular para melhorar nos aspectos morais, acima de tudo, né? Porque os aspectos, as questões materiais é consequência, né, de um pensamento equilibrado, de um sentimento mais voltado ao bem, né? O resto vem por acaso, né? Aliás, por acréscimo da vontade divina, né? Porque o mundo é rico, né? Basta que a gente saiba procurar essas riquezas, mas a maior delas encontra-se em nossos corações. Vamos assim fechar os olhos por alguns instantes, visando a introspecção. Fechar os olhos em busca da introspecção, da atenção, ou seja, estar alerta, atento aos detalhes do nosso sentimento, do nosso pensamento, conduzidos por uma vontade maior, que é a vontade de Deus, uma vontade excelsa, que vamos chamar a vontade de Jesus, sediados, secundados pelo esforço da espiritualidade superior, que através dessa pleiade de amigos que aqui se encontram, confiantes, acima de tudo, naquele que nos deu a vida, possamos nós outros trabalhar para nós mesmos nesses breves minutos que estaremos juntos. Assim, rogamos de Deus a sua bênção, de Jesus, a sua luz, a sua paz, a sua proteção, através dos irmãos espirituais que desde muito cedo prepararam este ambiente. E vamos também envolver, junto com esses irmãos espirituais, na luz do Cristo, no seu amor, formar essa corrente positiva e assim também reverter esses benefícios em favor dos irmãos mais carentes e mais necessitados. Que a paz do Mestre envolva a nossa mente, que o seu amor inunde os nossos corações, para que através da palestra feita pela nossa irmã Maria Rita, possamos assim entender um pouco mais do que nos compete nesta vida. Que assim seja. Assim, a nossa companheira Maria Rita vai fazer para nós a palestra com base no livro Religião dos Espíritos, autor espiritual é Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o tema é A Mulher ante o Cristo, na questão 817, que é a base do Livro dos Espíritos. Que ela seja feliz.
Boa tarde a todos. O tema, o livro que está na escala, na realidade, é Luz no Lar. Mas eu encontrei esse mesmo tema no livro Religião dos Espíritos, conforme o Rudai já falou. E nós vamos falar deste livro porque o tema é o mesmo, certo? Mas esse livro, Religião dos Espíritos, nesse livro, Emmanuel tece comentários acerca de questões que eram discutidas, questões do livro dos Espíritos que eram discutidas lá em Uberaba. Então, foram 91 reuniões públicas, onde os próprios encarnados escolhiam a questão, conversavam, debatiam e, em seguida, Emmanuel ele tecia comentários acerca daquele tema. Essas 91 reuniões públicas foram realizadas em 1959. E todas baseadas, como já disse o Rudai, no Livro dos Espíritos. Esse tema, a mulher ante o Cristo, Emmanuel ele fez um comentário acerca já das questões 817 a 822A do Livro dos Espíritos, que fala da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então ele começa o tema da seguinte forma: toda vez que nós nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela nos tempos de Jesus. Então, a questão que ele falou, o Rudai comentou, é a 817 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Os Espíritos respondem: sim, porque Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. E aí ele pergunta de novo: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Muitos dizem, não em relação a isso, mas as pessoas dizem que quando a gente grita, quando a gente se encoleriza, é porque a gente perdeu a razão. Porque deveríamos todos conversar na paz para poder, argumentar. Infelizmente não é assim, ainda é a força sobre a debilidade, a força sobre o direito. Então, Emmanuel ele continua falando o seguinte, porque há 20 séculos, há mais de 2000 anos na realidade, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, ou seja, eram rejeitadas. As mulheres eram rejeitadas, a não ser as patrícias, convertidas em alimárias de carga quando não fossem vendidas em asta pública. Então, que era a mulher, se não só para procriar? Tanto é assim que, vamos voltar à época do Cristo, no livro Boa Nova, a mulher. Jesus e Simão Pedro, eles estavam nas águas alegres do Tiberíades, em um barco, ao que Pedro remava. E eles chegaram então à praia. Aí Pedro, ele estava meio taciturno, pensativo, ele largou o remo, porque eles já estavam na praia, e estava pensando, e Jesus pergunta: o que você tem? Aí Pedro, ele estava na realidade ensimesmado, porque ele não sabia se ele continuava se guiando pela lei antiga, ou ele já abraçava a nova ideia, que era todo amor, era tudo, o que ele fala aqui?
para esquecer totalmente a lei antiga, para penetrar a ideia nova no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Aí ele responde para o mestre, né? A lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Jesus já sabia o que estava acontecendo com isso, com ele, né? Mas ele responde para Simão Pedro: quase sempre não é a mulher que se perverte a si mesma. É o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, continuou Pedro, né? Os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Mas Jesus fala para ele: ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Quereis dizer, então, pergunta Pedro, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Ele fala, uma e outra, a mulher e o homem são iguais perante Deus, conforme nós lemos na resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos. As tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja o quê? Em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Todavia, a mulher, ela recebeu a missão da vida. Tendo avançado mais que seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais próxima de Deus. Na história dos homens, ele continua falando, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos, dos generais. Mas todos eles são filhos de grande heroína que passa no silêncio desconhecida de todos. Que nós conhecemos o político, né? Mesmo nas escolas, né? A mãe, ela na realidade não tem um nome. Olha, chegou a mãe do Vitor. Olha, chegou a mãe da Mariana. Chegou a mãe... a mãe. Então, a mãe desses guerreiros, desses generais, dos filósofos, passava despercebida. Dilacerada muitas vezes nos seus sentimentos mais íntimos, ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Isso Jesus falando, né? Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino. Mesmo aquelas, ele quis dizer, mesmo aquelas que estão decaídas, possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade, será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo. Porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. E Jesus ainda fala para Pedro, né, que será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. E aí continua então Emmanuel falando, né? Tocadas, porém, porque ele disse que a mulher, elas eram rejeitadas quando não fossem vendidas em asta pública. E até hoje ainda existe. A mulher, quando ela é pega em adultério, ela é apedrejada. Até hoje. Mas ele fala para que a mulher hoje já está numa situação diferente. E como é que ela era anteriormente, né? Então, a mulher, tocada pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. A mulher. E entre aquelas que haviam descido ao vale da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho do seu erguimento moral, das trevas para a luz. Nós temos no livro Sexo e Evolução uma passagem que diz que nem Paulo de Tarso fez tanta violência a si próprio para se modificar como fez Madalena. Porque ele diz aqui que ela sai das trevas para a luz. Ela se modificou totalmente em uma existência. Paulo de Tarso também se modificou em uma existência. Porém, ele já trazia
na consciência e no coração a lei. Então ele só estava equivocado. O que ele fez foi as portas de Damasco mudar totalmente as suas atitudes. Mas nenhum dos dois, ninguém fez tanta violência contra si mesmo como Madalena. E ele fala que também, entre as que se mantinham equilibradas naquela época, surpreendemos Joana de Cusa, o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Elas atraídas pelo amor, não só elas, mas essas foram os expoentes, né? Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças, e embora não integrassem o círculo apostólico, porque nós não vemos nenhuma apóstola, nenhuma discípula, pelo menos não, eram só os apóstolos, os discípulos, né? Elas, representadas como as filhas anônimas de Jerusalém, eram as únicas demonstrações de solidariedade espontânea, que visitavam Jesus desassombradamente, sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Continuando na história aqui que conta a Boa Nova, é o irmão X que fala. Ele diz assim, que naquela passagem, naquela história sobre a mulher, passados 2 dias que Jesus tinha sido sacrificado, quase todos os apóstolos, né, haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem, como disse lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurara a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhara assim, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? E enquanto eles ficavam conversando, filosofando, querendo saber o porquê que tinha acontecido, por que ele não se valeu dos poderes sobrenaturais, porque ele fazia curas, por que ele não se valeu disso para deixar de lado, para que Judas não o traísse, para que ele pudesse sair vencedor? Por que ele teria que ser crucificado entre 2 ladrões? E os ensinamentos do mestre, nesse meio tempo, ficaram relegados a plano inferior. Né? E a sua exemplificação e grandeza foram deixadas de lado, porque eles estavam preocupados em saber por que ele passou por tanto martírio, por tanta humilhação. Mas dentre eles, uma pessoa estava preocupada e foi ao túmulo com flores e perfumes, né? Perfumes e flores, porque ela queria mais uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria mais uma vez cobri-lo com o pranto de amor purificado e ardoroso. Era a Madalena que foi até lá. Ela não estava preocupada em saber, né, o que tinha acontecido, por que tinha acontecido. E ela ficou estupefata, porque o corpo não estava mais lá. Então ela já estava saindo dali triste para ir dar a notícia aos apóstolos, quando ela ouviu alguém lhe chamar Maria. Ela achou que fosse o jardineiro que estivesse querendo mexer com ela, né? Mas aos poucos ela foi reconhecendo a voz inesquecível do mestre. Ela imediatamente queria se ajoelhar, queria tocar nele e falou assim, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Não, ainda não fui ao meu Pai que estás nos céus. Então ela ficou próxima dele, né, e muito feliz, porque a promessa de Jesus se cumprira. Então o Evangelho, como ela diz, era a verdade imutável. Em todos os corações parava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Ela se levantou e foi ter com os apóstolos, e a partir deste momento outros puderam vê-lo, porque só ela estava vendo.
E outros ouvidos também lhe escutaram a voz dulçurosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Por isso, todos os historiadores das origens do cristianismo param de escrever, né? Assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos, que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova. E observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo, pela ideia de Jesus, perguntam espantados: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? E aí, então, mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, as mulheres sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Então ele menciona algumas dessas mulheres que marcaram, né? Dorcas, a costureira jopense, de Jope, que é isso nós encontramos bastante bem mencionado no livro Paulo e Estevão, né? Depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, um dos seguidores de Paulo, né, que queria aprender também, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, porque isso é a história que conta, pode ser que elas não tenham existido. Mesmo assim, ele fala, ainda que essas heroínas não tenham existido, não podemos nos esquecer que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegação, à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ela ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, diz Emmanuel, né, reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Certo? É isso. Não vai ter? Não? Estou dizendo que vai ter, não tem o que falar. Bom, tá vendo? Já temos uma. O tempo é para as perguntas. Parabéns, Rita. Foi muito boa a palestra. Tá no livro. Falou com o coração, isso que importa, né? E trouxe o tema muito bem explicado. Eu tenho durante o seu tema, eu fiquei pensando na atualidade, né? Que nós íamos conversando lá atrás. E por conta da nossa sociedade ocidental, pelo menos no Brasil, a gente vê uma vulgarização do papel da mulher feminino, né? As mulheres, elas se vestem, se portam de uma forma agressiva, sexualmente falando, né? De uma forma lasciva. E gostaria da sua opinião a respeito, a razão e a solução, como deve ser a pessoa, ou o extremo, né, que a gente vê, as pessoas com burca, né, que a gente está na nossa forma comentando, as mulheres que usam burca até a cabeça.
E como contraponto você vê a mulher hoje nas festas também um sentido muito apelativo. Como conciliar esses dois pontos de vista? Na realidade, a mulher, até a Segunda Guerra, ela não trabalhava fora. Né? Com o advento da Segunda Guerra, os homens, quando voltavam para suas casas, voltavam com alguns problemas e que não podiam mais sair para trabalhar. Aí a mulher saiu para trabalhar porque alguém tinha que sustentar. A mulher sempre foi inferiorizada, conforme nós lemos isso há 2000 anos. E num determinado momento, ela resolveu dizer que ela está aqui, que ela tem capacidade, que ela é tanto que voto não é uma coisa recente. A mulher, nós vemos nas novelas, na época das fazendas, o que elas chamavam o marido de senhor, era só para procriação. E a mulher, ela falou, não quero, eu tenho necessidades, eu tenho vontades. E ela resolveu sair à luta. Só que, quando a gente quer chamar a atenção, na realidade, para uma coisa que foi escondida e muito, né, deprimida, reprimida, ela acaba, a mulher no caso, porque o espírito ele não tem sexo, como nós conhecemos, mas tem a sexualidade, ou seja, quanto mais vidas como mulher, você vai ser mais feminino, ou o homem, ou o contrário, mais racional. Então a mulher acredita que para chamar a atenção, ela precise ousar. E aí é onde nós vemos porque a gente está falando da mulher, que ela foi escolhida também para estar passando, porque como para ajudar a humanidade. Só que ela mesma se destrói pela sua imagem, vendendo a sua imagem, como se isso fosse resolver a liberdade. Mas aí que está, a liberdade, nós temos a liberdade, a verdadeira liberdade é fazer o que precisa ser feito, não aquilo que nós queremos. E nós precisamos aprender, nós temos que ter consciência que nós somos espíritos temporariamente reencarnados, numa roupagem feminina ou numa roupagem masculina. E Deus, ele não joga dados com o universo. Nós é que brincamos, nós acreditamos que nós podemos fazer tudo. E na realidade não é assim. Então, nós temos que nos deparar, verificar as mães, né, as mulheres que têm filhos com problemas de drogas e que estão ali, né, sempre levando os filhos para ajudar, para que eles possam se libertar dessa situação. Mesmo para a mãe, o filho é sempre, né, é meu filhinho, nunca ele está errado. Está sempre certo. E as mães que vão visitar os filhos que estão, né, nas penitenciárias, nós vemos que existe todo que mesmo que ela esteja machucada, ela está sempre ali, pronta para ajudar. E nós vemos também nos livros de André Luiz, todas as mães, elas intercedem pelos filhos. Muitas vezes reconhecendo que não fizeram tudo aquilo que deveriam ter feito, não cortaram, né? não educaram, não orientaram, mas elas estão sempre ali prontas para ajudar, para mesmo se submetem a novas reencarnações, justamente para poder orientar aqueles filhos ou aqueles espíritos que têm uma necessidade de orientação. Então, você diz qual a solução, né? A solução está dentro de cada um de nós. Da conscientização, porque não adianta a lei, a lei é dura, mas é a lei. Mas assim, quando é imposta, a gente parece que não dá muito valor, a não ser quando dói no bolso. Agora, a lei de amor, que é a lei de Deus, está inscrita em nossas consciências. E nós é que temos que modificar e fazer a coisa como deve ser feita. É engraçado, enquanto você falava, prestando atenção, me veio também talvez uma particularidade que eu até quero compartilhar, né?
A nossa sociedade, ela foi, até pouco tempo atrás, muito machista. O homem que trabalhava, como você fala, né? Ainda é. E aí a mulher foi se emancipando através do trabalho, desde a Revolução Industrial, quando começou, mas ainda era uma forma de trabalho muito explorado, Sim, enfim. o escravo, né? E hoje em dia nós verificamos que o papel masculino ele é muito racional, ele é muito ativo, prático, e a mulher era muito sentimental. A nossa fase de evolução era uma fase que alcançou culminâncias no ponto intelectual, no ponto da inteligência. Justamente no ponto em que podemos chamar assim o lado masculino. A atividade intelectual, na realidade. A atividade racional. E entramos numa era em que o que é valorizado, que deve ser pelo menos, é o sentimento. Então o grande papel da mulher nesse ponto é justamente ensinar aos homens esse lado emotivo e não se deixar levar pelas vontades, né, que o homem tem de trazer a mulher para aquele nível, mas a mulher como o papel que ela tem hoje nessa fase de transição planetária, né, como uma grande educadora no sentido dos sentimentos, que é o que falta ao homem nesse ponto, que o homem chegou a um ponto em que as satisfações materiais já não lhe trazem felicidade plena e busca algo mais, que é justamente o sentimento que a mulher tem para trazer a nós. Mas esse ensinar, como você fala, Leonardo, precisa ver se os outros querem aprender, né? Porque ninguém ensina, o outro é que quer aprender. E o que precisa é a conscientização. Esses temas, porque você pode ver uma série de coisas que acontecem, que a mulher, como tem esse sentimento, ela deveria agir de maneira diferente, mas muitas vezes ela faz exatamente como se o filho fosse um objeto, joga fora. A gente vê esse tipo de coisa. A própria mulher, ela não dá valor ao seu corpo, ela não dá valor à sua função. Não vou dizer todas, mas uma grande parte. Né? Ela vende, ela faz a coisa como eu quero. O homem tem liberdade, por que eu não posso ter também? Por que eu não posso, né? Então, é uma questão de conscientização mesmo. Que nós, como temporariamente reencarnados como mulher, temos que ter essa consciência de que nós estamos aqui não para brincar, nós temos tarefas definidas. O homem também. Mas especialmente, como ele diz, a mulher tem um plus a mais, porque ela dá a vida, né? Ela materializa. Maria Rita, não estaria relacionado também com a força física? Porque vamos supor, hoje em dia, né? A mulher, o percentual aí das pesquisas, estudando até muito mais, ganhando financeiramente muito mais. E esquecendo e ao mesmo tempo, vivendo dentro de casa uma violência absurda. A minha irmã mais velha, ela é aposentada na Polícia Militar e as ocorrências vinham de mansões, de agressões, não é só na periferia, não. Então eu fico pensando assim... Na minha casa nós somos em 6 irmãs e um irmão. E a maioria foi tendo meninos. E eu fui tendo menina. Então, na reunião, a gente via a violência deles para cima delas. Pequenos, assim, a gente tinha que ficar controlando que eles vinham para cima mesmo. Então, eu fico pensando, será que não está bastante relacionado a essa força física? Porque hoje em dia o homem está bem consciente de tudo. As mulheres estão estudadas, eles estão vivendo. Quem olha, assim, às vezes pensa que o casal está vivendo em harmonia e está tendo aí a Maria da Penha para proteger as mulheres de tanta violência, né? Então, sei lá, me passou pela cabeça assim, a força física. Na realidade, nós confundimos amor com paixão, com atração, né? Porque o verdadeiro amor, quando você não faz, não toma essas atitudes. E eles já falavam que a força era o direito. E outra, você vê hoje as mulheres, porque precisam trabalhar, né? Exceto algumas, mas elas dirigem ônibus, elas fazem praticamente tudo o que o homem faz. Então, ele diz assim, que a igualdade de direitos, sim, mas não de funções. Isso é uma coisa que já vem, que a mulher, o corpo da mulher é diferente.
do corpo do homem, do corpo masculino. Mas a própria mulher, ela se submete a esse tipo de coisa. Para ela provar que ela tem condições, que ela tem capacidade. Eu não sei se é aqui, acho que é aqui, você deve saber, que a mulher, mesmo tendo a mesma função do homem, ela ganha menos. Sim, né? Não é verdade? Não é verdade? Exatamente. E aí a própria mulher fica, é lógico, a mulher se sente, puxa, quer dizer que eu não posso porque eu sou mulher, eu não posso ter emprego porque eu posso ficar grávida. Então é tudo você colocou a sociedade machista, você colocou a força, é tudo uma falta de conscientização nossa mesmo. Nós devemos nos conscientizar do que é que nós estamos fazendo aqui. Porque nós vemos homens, pais, né, que têm pelos filhos um amor, mesmo que não estejam junto com a mulher, como nós já passamos. Eles estão ali, dando a orientação. Então, eles têm essa sensibilidade também. Também tem, já desenvolveram. Mas a gente tem que ter a consciência do que é que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. E se valorizar, e não se submeter. Mas dá medo, né, Silvia? Porque, tanto que tem a Lei Maria da Penha, mas assim, dá medo, porque se você falar, se você quiser bater de frente, você apanha. Isso se não morre. Né? Então é um trabalho, como você falou, é um trabalho que tem que ser a era do espírito. Que nós devemos nos conscientizar do que é que estamos fazendo aqui. Qual é a nossa tarefa? Eu não sei, tudo bem, mas se alguma coisa é para o bem. Tudo que nós devemos fazer é o melhor que nós temos. Em todos os sentidos. Né? Certo. Nós temos uma pergunta do internauta João, aqui de São Paulo. Ele diz assim: boa tarde, Maria Rita. Por que Jesus não escolheu nenhuma mulher para o seu apostolado? Porque na realidade não era para isso que ele estava aqui, né? E outra, ele foi pegando seguidores. Nesse mesmo livro ele fala que ele estava atrás de seguidores para fazer o reino de Deus aqui. E as pessoas não acreditavam. Espera um pouquinho, você fala no microfone. Não ouve. Jesus veio com o propósito de nunca ir contra a lei. E na tradição judia, naquela época, a tradição judia, como eles mantêm até hoje, a mulher ela não adentra ao culto, ao templo, entendeu? Então, ele não teve nenhuma apóstola, né? Então mas não pode, as mulheres é que se sobressaíam. Sobressaíram. Tanto é que quem fica com ele até o fim são mulheres. A primeira que vê ele, que o corpo não está mais lá, que, entre aspas, a Madalena. É mulher, mas tem na hora da crucificação, né? Que as mulheres também não podiam. A explicação, né, dele era para ele não infringir a lei. Isso. Então a mulher lá tinha por exemplo, nas reuniões, né, dentro do templo, a mulher não adentrava o templo. É uma tradição. Nas sinagogas era só homens. Inclusive isso daí você vê até nas cartas de Paulo, tem várias citações que eles fazem, interrogação, como deve se comportar a mulher, né? Então, e Paulo responde em todas sempre dessa maneira. É melhor que ela se comporte como os judeus fazem, né? Que elas fiquem, porque era a tradição da mulher ficar, né, numa antessala, ficar conversando. E aí existem reclamações de que as mulheres estão fazendo muito barulho, muita futrica, fazendo fofocas, né? Então ele fala que ela se mantém em oração, mas continue na antessala. Então, ou seja, atrás do homem, né? Como é que é aquele ditado que diz: atrás de um grande homem sempre tem uma grande... Mas não é atrás. Ela está ao lado, né? Complementando. E na realidade, outra passagem que fala, Vladimir, quando Jesus estava sendo crucificado, quando ele foi crucificado, diz que mulher não podia, ela tinha que ficar a uma certa distância dali. A mãe dele ficou. E aí João estava do lado. Antes dele desencarnar, ele fala: filho, não, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Quer dizer, então,
a mulher é que se evidencia, mas foi como você comentou realmente. Ele não veio para isso. Não veio. Ele veio dar cumprimento à lei. Mas ele tinha... O que ele aproveitou? Ele sempre aproveitava as situações para ensinar, tanto que ele ensinou o Pedro. Ele falou para Pedro que a mulher não é que a mulher não é mais que o homem, eles são iguais perante Deus. Porém, a mulher, ela tem um plus a mais, ela tem algo a mais, porque é ela que dá a vida. E ele ainda fala que é ela que ia ser escolhida justamente para difundir a mensagem evangélica. É lógico que nós sabemos que foi Paulo, mas nessas pequenas cidades, nos lugares mais fechados, quem que a gente via? Eram as mulheres. Exatamente. E atrás aparecem os filósofos, os políticos, mas nós não podemos esquecer que eles nasceram, né, de uma mulher. Uma mulher que ficou quietinha, calada, e ele apareceu lá, o homem. Certo? Fala, Ana. Eu estava pensando, tem até um livro que fala do Leão Tolstói como espírito, não como encarnado, né? Ele fala de mulheres fascinantes, são diversos contos em que conta abordagem de Cristo perante as mulheres da época. Então tem casos de que mulheres que eram prostitutas e que através mesmo do seu trabalho elas acabaram levando a mensagem de Cristo para aqueles que ele, vamos dizer assim, visitavam, né? Homens carentes que fugiam das suas famílias em busca dos prazeres para esquecer os males que tinham dentro de si e as perturbações da sua vida. E Jesus, sabendo disso, sabendo da condição da mulher que não tinha outra função a não ser cuidar do lar ou se não virar se prostituir para poder ter alguma subsistência, né? Jesus, sabendo dessa limitação da sociedade, ele converte essas mulheres prostitutas e elas acabam sendo porta-vozes com certeza, dos ensinamentos de Jesus. E até não só para os homens que a visitavam, como para as outras colegas de trabalho, vamos dizer assim, que também conviviam com elas e foram de fato apóstolas, não no sentido de que são apóstolas da Bíblia, mas levaram a mensagem de Jesus de acordo com as possibilidades que lhe ofertadas na época. Inclusive, nós lemos também nesses livros, mesmo Paulo e Estevão, a Abigail. Nossa Senhora! Ele não se conformava. Como é que pode chegar a esse ponto, né? Até de ficar doente e dedicar. Ela falou assim, não, mas não é por isso. É que a mulher, na realidade, ela consegue, ela tem essa sensibilidade. Muitas vezes ela abafa, mas ela tem essa sensibilidade e tem a noção da sua verdadeira tarefa. Certo? Que cabe a nós o quê? Em levar, né, nesse sentido, no mês de maio, que é o mês de maio, é o mês da mulher, e mês das mães, das noivas também, entendeu? Dos casamentos, mas na realidade é todo dia, né? A mulher e o homem, que nem tem o Dia Internacional da Mulher. Como um outro rapaz perguntou da outra vez, né? Por que não tem o Dia Internacional do Homem? Acho que é por isso, não é, Vladimir? Porque ele não veio... Não é? Na realidade, ele não pode infringir a lei, né? Tem que dar cumprimento. Tá certo? Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Bom, nosso obrigado a Maria Rita pelo tema exposto, né? A vocês pela participação, ao internauta João a mesma coisa, e a todos, né? E assim nós vamos dar continuidade, né? Fica a reflexão, né? Fica aí os pensamentos, as conclusões. Aqueles que estão no caminho, parabéns, né? Aqueles que não estão, com certeza atingirão. Cada um ao seu tempo, sabemos disso. Não podemos esquecer que no tempo de Jesus, realmente, a sociedade era extremamente machista, né? E
não muito distante, ainda a sociedade continua machista, né? Vamos dizer, até meados aí dos anos 60, 70, a sociedade brasileira, principalmente, era machista, porque reencarnavam aqui espíritos, né, que vinham de outras partes do mundo, de regiões também que eram machistas, né? Então ficou enraizado ainda esse domínio, né? Mas os tempos estão mudando, cada coisa no seu tempo, os hábitos e os costumes, ou seja, a cultura muda, evolui, na mesma proporção que encarnam espíritos mais esclarecidos e mais evoluídos, nos aspectos morais, nos aspectos de respeito, né, ao semelhante. E assim, vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, para passarmos as vibrações. Vibrar significa irradiar pensamento e sentimento elevado. Sentimento elevado, cheio de amor, de ternura, de paz. Pensamentos positivos, pensamentos nobres, em benefício daqueles irmãos mais carentes e mais necessitados. Assim vamos vibrar paz na terra, paz para aquelas regiões que estão em conflitos, principalmente ainda na região da Palestina, do Oriente Médio. Que a luz do Cristo continue a visitar aquelas regiões, a derramar a sua paciência, a sua tolerância, o seu amor, a esclarecer a mente dos governantes, dos povos para sair do fanatismo e abraçar a solidariedade, o altruísmo, o amor ao próximo. Vamos vibrar saúde, equilíbrio, confiança e esperança aos doentes do corpo e do espírito, para que esses irmãos, imbuídos no propósito de elevar-se, melhorar-se, buscarem em Deus a força que precisa para continuar o trabalho escolhido de regeneração do espírito, em consequência da matéria também. Assim, vamos pensar naquelas pessoas, nos amigos, nos parentes que são, nesse momento, necessitados da nossa atenção, levar até eles energias positivas, saúde e equilíbrio, tocados assim no seu pensamento, tocados no seu coração, através da vontade firme do querer para mudar uma situação talvez desconfortável neste momento, para uma situação mais confortável espiritualmente e materialmente. Também juntos com Jesus, vamos envolver esses irmãos em muita luz, em muita paz, e dizer-lhes força, coragem, que tudo passa. O tempo é o Senhor encarregado de colocar no seu devido lugar as situações, as coisas. Da mesma forma, nós agradecemos a Deus acima de tudo. Dedicamos a todas as mulheres que são mães e aquelas que estão a caminho. Dedicamos a ela o nosso carinho, a nossa atenção. Através do exemplo de Jesus, respeitar-lhes as suas decisões, fortalecer-lhes estas decisões, ampará-las para que possam realmente, confiantes em Deus acima de tudo, confiantes em si mesmas, nas suas forças, poder educar, orientar e auxiliar a Deus no trabalho maior que é levar aos corações humanos, encarnados e desencarnados, o exemplo do seu amor. Graças a Deus que assim seja e damos por concluído o nosso trabalho. Da mesma forma, pedimos a todos, né, que aguardem a orientação para primeiros passos, o passe magnético, cujo portador tem a boletinha, ou tem a papeleta, e depois o passe espiritual. Ao sentar no banco para o passe, realmente relaxar-se, pensamento firme em Jesus ou no santo da devoção, e aguardar que cada um receberá de conformidade com o que busca, com o que quer. Que assim seja.